Oi gente, sou Franciele Maftum e hoje estou aqui com mais um vídeo também de um assunto que as pessoas responderam que preferiam, que é sobre perguntas poderosas para que você se cure e mude sua mente. Esse foi uma enquete que eu fiz semana passada no meu Instagram. Na verdade, esse resultado, junto com os resultados de técnicas de mindfulness também, foi muito próximo. Então, eu vou gravar os dois, né? Mas como esse deu mais respostas, eu tô gravando esse primeiro. E o meu objetivo de hoje é ajudar vocês com perguntas que eu faço durante o meu processo individual e perguntas que eu faço também nos grupos nos quais eu treino há muitos anos, que são perguntas baseadas tanto numa parte cognitiva de mudar o seu processo mental, como também num conhecimento neurocientífico de como o seu cérebro funciona. São perguntas que você precisa repetir e repetir e repetir e que te ajudam efetivamente a despertar a sua consciência, a despertar os seus sentimentos e a te ensinar coisas sobre você mesmo e a mudar a sua mente através disso, ou seja, eles te tiram um pouco de estar entorpecido por pensamentos, por preocupações e te ajudam a ter mais consciência. Então, são 10 perguntas e isso serve para quem? Para todas as pessoas do planeta Terra. Os meus últimos vídeos servem para todo mundo. Por quê? Porque se você é uma pessoa mentalmente saudável, você vai querer fazer essas perguntas para continuar mentalmente saudável, para evoluir, para ser a sua parcela melhor de você mesmo, para conseguir entender o que está acontecendo com você. Se você é uma pessoa que tem questões mentais, emocionais, de ansiedade, de pânico, de depressão ou dificuldades, você também vai querer fazer algumas perguntas que são as perguntas que vão abrindo um pouco a tua consciência. Mas lembre-se que essas perguntas não substituem o processo terapêutico. Então, se você é uma pessoa que está com dificuldades emocionais, procure uma terapia, um psicólogo e faça o seu tratamento. Essas perguntas são algo adicional para o seu tratamento, tá? A gente tem que ter isso como uma maneira responsável, porque sozinho, só com vídeo, a gente não consegue melhorar, ok? Então, vamos lá para essas 10 perguntas que eu trouxe aqui para vocês. Primeira coisa, você precisa fazer as 10? Não. Então, como eu sempre digo aqui, né, gente, veja qual pergunta que te soa mais condizente com o teu momento de vida. Se você é uma pessoa muito exigente, algumas perguntas vão ajudar mais. Se você é uma pessoa que está com dificuldade de entender o que você quer, o que você deseja, outras perguntas vão te ajudar mais, tá? Mas são perguntas importantes de você anotar, de você ter um post-it colado na geladeira, no computador, colocar no bolso, que são estratégias mesmo para você lembrar de se fazer essas perguntas mais de uma vez por dia, tá? São perguntas poderosas porque elas são perguntas que te trazem uma obrigação de consciência, então elas te trazem para uma reflexão consciente, então é muito importante que você faça todos os dias. Quando você fizer essas perguntas, é esperado que você sinta coisas, que as emoções aconteçam com você, e é importante que você valide essas emoções, que você se valide. Agora, se ao fazer alguma dessas perguntas você se sentir mal, você sentir muita ansiedade ou sentir pânico, pare, não faça essas perguntas e volte a procurar ajuda terapêutica, tá bom? Nem todos os processos psicológicos e mentais valem para todas as pessoas. Mas então vamos lá. Pergunta número 1 que eu trouxe aqui para vocês, que eu já passei essa pergunta, já fiz post sobre isso. Para quem você está fazendo isso? Essa pergunta é uma pergunta que orienta, eu uso essa pergunta direto na minha vida, meu marido usa essa pergunta comigo, com ele. Essa é uma pergunta que ela serve muito para te orientar sobre as suas decisões e motivações de vida. O para quem é muito assim, eu fui convidado para ir numa festa e eu não estou muito a fim de ir, mas eu acho que eu tenho que ir. Para quem eu acho que eu tenho que ir? Para minha família, para mostrar que eu estou super bem, para todo mundo falar bem de mim? Ou é porque eu acho que eu vou me divertir, porque eu estou com saudades das pessoas e eu gostaria de vê-las? Para quem eu estou postando isso no Instagram? Porque é importante para mim, porque é uma coisa que eu desejo fazer, porque eu quero ajudar, ou é porque eu quero que as pessoas me achem maravilhosa, super legal, sensacional? Para quem eu estou fazendo esse curso? Estou fazendo para mim, porque é importante para mim, porque é algo que eu quero aprender, para que eu seja mais feliz, ou para que eu desempenhe melhor, ou
para que eu mostre que eu fiz um curso, para que eu tenha isso como um curso importante para os outros verem. A pergunta para quem, você sempre vai ter que explorar essa resposta para que você consiga compreender se as escolhas da tua vida, desde as menores até as grandes que você está fazendo, você está fazendo elas de acordo com aquilo que vem de dentro de você, com a tua intuição, com a tua alma, com os teus desejos, ou se você está fazendo esperando um retorno dos outros, seguindo um papel social, seguindo um padrão de conduta. E se a sua resposta for sempre para os outros, para um padrão, para um papel social, para mostrar que você é competente, para mostrar que você é feliz, repense se essa é uma escolha válida para você, porque provavelmente não é. As escolhas válidas para a nossa vida são essas escolhas conscientes que o para quem é porque isso me agrega alguma coisa e não para mostrar, para validar, para algo que seja uma expectativa do outro, né? Para isso não vai te adiantar nada. Então, para quem eu estou fazendo isso, tá? A pergunta número 2 ela é uma consequência do para quem. Eu estou fazendo isso para mostrar para alguém? E por que eu trouxe essa pergunta que o para quem é muito, muito parecido? Porque a gente se engana muitas vezes que a gente pergunta para quem. Fala, não, é para mim, que eu acho ótimo. E aí quando a gente vai investigar, mas acha ótimo por quê, né? O que vai acontecer lá no final? As pessoas dizem que é legal. Então, se está querendo fazer isso para mostrar para os outros, para ir lá e mostrar para todo mundo, não faça. Procure, invista seu tempo em decisões, em ações que são para você, coisas que são importantes para você e não para mostrar para os outros. Outra pergunta, eu preciso provar que sou capaz? Essa pergunta tem muito relação com a crença de incompetência, que eu já falei numa live que eu fiz da Semana da Saúde Emocional, em vários posts meus, em alguns vídeos eu falo também dessa questão do medo de errar, de ser incompetente. Eu preciso provar que sou capaz? É uma pergunta de mindset fixo, de pessoas que têm medo de errar, que acham que tem que provar que são capazes. São muitos e muitos e muitos de nós. Nós somos muitos, né, que temos essas questões. Então, essa pergunta é para toda vez que você estiver indo fazer um trabalho, escrevendo um texto, iniciando uma atividade nova e você começar a sentir ansiedade ou rigidez, ou você ficar bravo, impaciente, pergunte-se, eu estou tentando provar que eu sou capaz? É essa a minha preocupação? Eu não quero errar para mostrar que eu sou capaz? Faça, se você é uma pessoa que tem raiva, que tem rigidez de pensamento, que tem questões de humor assim muito exacerbados, com certeza essa pergunta vai te ajudar a ficar consciente que talvez você esteja querendo mais provar que você é capaz do que fazer algo que te realize, fazer algo que você deseja ou fazer o que você sabe fazer. Tá? Então, essa pergunta serve para diminuir a sua ansiedade, para diminuir a sua preocupação. Por exemplo, por que eu preciso sempre lavar a louça todo dia no final do dia? Porque é importante para mim? Porque é uma questão higiênica, uma decisão higiênica? Ou porque eu preciso provar que eu sou uma boa mãe, uma dona de casa, um bom pai, um bom dono de casa e deixar tudo limpo no final do dia? Eu estou dando um exemplo banal, né? Por que eu preciso terminar esse projeto hoje? Por que eu preciso fazer 3 projetos ao mesmo tempo? É porque você quer, deseja e é importante para você? Ou é porque você quer provar que você consegue? É porque você não quer mostrar que você não consegue, que você vai fracassar. A quarta pergunta. O que eu quero, o que eu desejo e o que me deixa feliz? Essa pergunta eu passo muito para as pessoas que estão vivendo a vida geralmente em anestesias. Então, o que são as anestesias, né? Quando eu tenho muita raiva, a raiva é um tipo de anestesia. Quando eu tenho compulsões, as compulsões de comida, de preocupação, compulsão de ficar pensando muito nos problemas, isso é um tipo de compulsão mental. Os próprios toques em si, compulsão de limpeza, compulsão de processos de segurança, compulsão de pensar na segurança do meu filho o tempo todo, por exemplo. Tanto comportamentos de compulsão quanto pensamentos compulsivos, quando a gente vai investigar, eles estão servindo muito quase que para preencher uma lacuna de que, na verdade, eu não faço aquilo que eu desejo, que eu não sei como eu me sinto feliz. E a única maneira de você parar esses pensamentos a longo prazo, né, a compulsão,
tem estratégias para isso, mas a longo prazo é você ir tendo essa consciência, fazendo essa pergunta de o que é que eu desejo, o que é que me faria feliz agora, por que eu estou indo para a compulsão, por que eu estou indo comer, beber, fazer a minha rotina de preocupação, o que me deixaria feliz agora que não fosse isso. Então vá se fazendo essa pergunta. Essas perguntas não é para você ter respostas, é para que você simplesmente se faça essas perguntas e comece a colocar essa outra alternativa para o teu cérebro, para que ele pense numa outra coisa, que não seja o círculo vicioso no qual a gente entra quando a gente já está mentalmente filtrado para se preocupar, viver na vida do outro, ter raiva demais, ser passivo demais. Então, essas perguntas elas não precisam de uma resposta, elas simplesmente precisam existir na sua cabeça para que você comece a criar mais consciência a médio prazo, curto, médio prazo, tá? Então, não se preocupe em dar uma resposta. Essa pergunta do que me deixaria feliz agora é em relação a você. Todas essas perguntas sempre vão ser em relação a você. Porque quando a gente se dissipa muito no que o mundo precisa trazer pra gente, a gente já está de uma maneira anestesiando, né? Assim, ou tentando fugir daquilo que a gente sente, daquilo que é nosso. Então, o que me deixaria feliz agora? Se eu tivesse mais calmo, se eu pudesse estar mais tranquilo, se eu não me preocupasse tanto, é sempre em relação a você, tá? Vamos lá para, acho que é a quinta pergunta, né? Eu estou fazendo isso por medo ou por coragem? Essa pergunta é para você que está querendo mudar, que está querendo fazer coisas diferentes na sua vida, que está querendo dizer mais o que você pensa, que está querendo tomar outras decisões. É importante que, se você está querendo ter esse novo posicionamento da sua vida, você se pergunte se você está fazendo as suas escolhas por medo. Por exemplo, eu não vou, mas eu não vou porque eu tenho medo de não dar certo. Ou por coragem, eu não vou, e eu não vou porque não tem o menor sentido eu ir, eu não quero ir, está na hora de eu me posicionar. Existe uma grande diferença. Muita gente me pergunta, Franciele, como é que eu distingo medo e coragem? Porque realmente é uma coisa difícil, né? A gente às vezes se engana tanto que a gente acha que está com medo, está com coragem e vice-versa. Não é uma regra, mas assim, o medo geralmente ele vai te dar o medo da preocupação, né? Você se travar pelo medo, ele vai te dar uma tensão no seu corpo, nessa parte de cima, ele vai te dar uma tensão no pescoço, você vai ficar com a cabeça pesada, preocupante. E a coragem, ela vai te dar quase que uma vontade de ir, como se teu corpo tivesse, às vezes algumas pessoas sentem até um frio na barriga, não é a dor, de aquele frio mesmo na barriga, e uma ansiedade leve no sentido de eu preciso ir, sabe? Como se fosse um impulso. A coragem, ela dá a coragem, ela dá medo, por isso que é tão difícil. Mas é um medo com coragem, assim, eu vou mesmo com medo porque eu acho que eu tenho que ir, porque faz parte de mim. E o medo, ele é só medo. A gente racionaliza para não ir, entendeu? Então é muito importante que você comece a observar o teu corpo para você ver também o que teu corpo está te dizendo sobre o medo ou sobre a coragem. E, gente, se for por medo, faça outra escolha. A gente não merece fazer escolhas por medo de dar errado, por medo do que os outros vão pensar, por medo de qualquer coisa, tá? A gente merece ter mais coragem, seguir adiante e seguir com os nossos desejos de vida. Óbvio, se isso não fizer mal a ninguém, né, gente? Vamos lá, na próxima pergunta. Pergunta 6. O que eu realmente desejo agora? Isso serve para aquelas pessoas que vivem em ansiedade, que vivem em preocupação, que têm uma sensação de que elas estão sempre flexibilizando pelo outro, né? Tomando decisões pelo outro. Tem muito a ver com a sensação e com a crença distorcida de eu não sou suficiente. Então, o que eu desejo, realmente desejo agora? Eu desejo ir ou ficar? Eu desejo descansar ou desejo, me cansar mais nesse evento? Eu desejo ficar aqui tensa com a vida ou eu desejo relaxar e poder curtir mais um pouco os meus momentos? O que realmente eu desejo agora? As pessoas com a crença de eu não sou suficiente nem se fazem essa pergunta. Então, essa pergunta é importante porque você começa a inserir a primeira pessoa na sua vida e na sua mente, porque ela não existe na mente
das pessoas que têm essa crença de eu não sou o suficiente. É sempre o que é melhor para todo mundo, o que é melhor para os outros. Então, gente, é essencial que você insira o eu na sua mente, para que você consiga ser consciente de você, do que é importante para você, do que você deseja nesse momento. Se você não conseguir chegar na resposta de volta, não tem problema. Aos poucos a resposta vem, mas nas primeiras vezes é só a pergunta mesmo para ficar aí no seu cérebro. Pergunta 7. O que eu posso fazer de diferente? Essa é uma pergunta de uma ferramenta que eu uso, inclusive em treinamento, chamada O Aprendiz e o Crítico, Mapa do Aprendiz e do Crítico. E é uma pergunta do aprendiz. Então, para você que se critica muito, para você que está sempre irritado, descontente, reclamando, primeiro, tome uma decisão. Vou parar de reclamar. E ao invés de reclamar, eu vou me perguntar o que eu poderia fazer diferente agora, nesse momento. Veja que ela é uma pergunta em primeira pessoa. Se eu estou muito cansado, sobrecarregado, o que eu poderia fazer diferente? Posso pedir ajuda para alguém? Eu posso parar e descansar um pouco? Eu posso mudar minha rotina? O que eu poderia fazer diferente nesse momento? Troca essa pergunta pelas suas reclamações. A sua vida vai melhorar muito em pouquíssimo tempo. Pergunta 8. O que eu estou sentindo? E essa pergunta, todo mundo que trabalha comigo fala, lá vem Franciele com essa pergunta. Porque óbvio, né, gente, eu falo de emoções, eu estudo emoções, eu me especializei nisso. Então, assim, o que eu estou sentindo nesse momento? Muita gente não consegue responder. Eu já falei isso aqui várias vezes, a gente não teve uma educação emocional, né? Mas continue se perguntando. E aí você pode ter aí as 4 emoções básicas, né? O que eu estou sentindo nesse momento? Raiva, tristeza, alegria, nojo, preocupação ou medo, né? 5, né? Falei 5. O que eu estou sentindo nesse momento? Ao tomar uma decisão, o que eu estou sentindo nesse momento? Ao ficar com raiva, o que eu estou sentindo nesse momento? Pergunte-se o que eu estou sentindo nesse momento. Quando seu filho te tira paciência, o que eu estou sentindo nesse momento? Quando seu chefe te tira paciência, o que eu estou sentindo nesse momento? Isso vai inserindo no seu cérebro também de volta uma autoconsciência, um momento de você travar esse processo vicioso que a gente fica aí de sempre estar conectado com outras coisas e de começar a dar um bloqueio e olhar para si e ter esse momento de autoavaliação. 9. Que final eu estou dando para essa história? Toda vez que você sentir frustração e irritação, faça essa pergunta. Mas que final que eu estou dando para essa história que está me deixando irritado e frustrado? Por exemplo, meu filho não dorme. Que final? E eu fico irritado. Que final que eu estou dando para essa história? Que ele não dorme, que isso é horrível, que eu não consigo fazer ele dormir, que eu nunca mais vou poder dormir na minha vida. E aí você muda o seu final. Mude o final. Eu já falei isso aqui antes. Você acorda cansado, fica irritado. Que final que eu estou dando para essa história? Que hoje o dia vai ser horrível, que eu estou exausto, que não aguento mais. Mude o final. Você vai para uma reunião frustrado que ninguém te escutou. Que final que eu estou dando para essa história? Que ninguém me escuta, que essa empresa não presta. Mude o final da sua história. Tá? Essa acho que é uma das únicas perguntas que você tem que fazer alguma coisa, ok? Porque só perguntar essa não vai adiantar. Então essa você precisa mudar o seu final. E a última pergunta, que é uma super pergunta e para os preocupados, inclusive, anote aí. Esta preocupação está me ajudando em quê? Nesse exato momento. Em nada, tá, gente? Quer se preocupar, já falei que muitas vezes é uma anestesia mental que não adianta para nada, só para deixar a gente ansioso, preocupado, estressado, doente. Então, assim, uma preocupação, ela só adianta em casos de ameaça, na hora. Então, assim, estão tentando fazer alguma coisa comigo, com a minha vida, eu me preocupo, ajo, enfim. Quando algo vai acontecer e eu preciso organizar, mas eu organizar não quer dizer me preocupar. Aquela ruminação, a gente ficar repetindo preocupação, pergunte-se. Essa preocupação está me ajudando em que nesse exato momento? Eu estou aqui jantando com a minha família, preocupado com a minha reunião que eu tive hoje, e essa preocupação nesse momento está resolvendo o quê? Eu estou dormindo, estou preocupado com a casa ou com a escola do meu filho amanhã ou com a minha mãe. Essa preocupação, nesse momento, está resolvendo ou me ajudando em quê? Isso é uma maneira, essa pergunta é uma maneira de você dar um sinal para o teu cérebro, para o seu vício de se preocupar, dizer assim, ó, viu, você não tem função na minha vida, então dá licença.
repita ela muito. Para algumas pessoas essa pergunta é mais válida do que mandar a preocupação embora, né? Para algumas serve falar, sai, eu não vou me preocupar agora. Mas para outras que são muito racionais, você tem que dar uma razão para você não se preocupar. Então repita essa pergunta. Essa preocupação agora está me ajudando em quê? E se você vive com pessoas preocupadas e ansiosas, você faz essa pergunta para elas também quando você vê. Mas o que está te adiantando agora, nesse exato momento? Se preocupar com isso vai resolver o problema? Não. Então vamos acalmar, vamos respirar e vamos curtir mais aqui o presente para que a nossa cabeça fique mais consciente e mais saudável. 10 perguntas, pessoal. Anote essas perguntas, use essas perguntas, ensine para as pessoas essas perguntas. Essas perguntas você pode fazer com criança, com adolescente, com adulto, porque são perguntas de consciência e elas têm um poder. Quando eu falei que ia gravar esse vídeo, algumas pessoas me escreveram assim: conheça essas perguntas, elas realmente se transformam. Outras falaram, tenho até medo de saber, porque eu sei das perguntas que você faz. Porque são perguntas simples, mas poderosíssimas para a sua mente. Então vamos construir uma mente saudável e consciente. Bom, dessas 10 perguntas, quais delas você vai usar mais? Eu uso essas perguntas diariamente na minha vida. Então, são perguntas, por isso que eu falei que elas servem para todos nós. Por mais que eu consiga ajudar pessoas com essas perguntas e até chegar no detalhamento delas, são perguntas que nos ajudam, independente de quem a gente seja. Eu uso para mim todas elas diariamente, elas viraram já rotinas da minha vida. Inclusive na minha casa, eu e meu marido, ele já me faz algumas dessas perguntas, né? Então quando eu tô ansiosa, ele me pergunta, por que você está se preocupando com isso agora? Isso vai te resolver? E aí eu realmente falo, não vai, então para, respira, porque a vida é assim, a gente vai ter ansiedades, a gente vai ter tristeza, irritação, tem dias que a gente não vai saber tomar uma decisão, e essas perguntas, elas vão ajudando a gente a condicionar a nossa mente para quem a gente é. Então eu faço elas diariamente para as minhas decisões de trabalho, até para as minhas decisões de rotina, de casa, de coisas que estão me sobrecarregando, do meu humor, coisas pequenas e coisas grandes, porque elas me ajudam muito. Então, como eu sei que eu aplico elas para mim e ajudam também as pessoas que eu atendo, são perguntas que podem mudar a vida de qualquer pessoa, né? Assim, são perguntas poderosas e são perguntas especiais, porque eu sei do poder que elas têm na nossa vida, eu sei de como elas transformam, inclusive, as relações. Então, você pode usar essas perguntas com as pessoas que você se relaciona, combinar com o seu cônjuge ou com um colega que você more junto, colega de trabalho, para que vocês possam se fazer essas perguntas, né? Para quem que a gente está fazendo isso? Mas para quem que você está fazendo isso? Por que estamos fazendo? O que você deseja realmente agora? O que a gente pode fazer de diferente, tá? E aí você vai aplicando isso no seu dia a dia. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Espero que você consiga fazer. Depois não esquece, vem aqui, me conta, deixa seu comentário, me diz se você está aplicando, como que está sendo, que para mim é bem importante entender como é que você está recebendo esse conteúdo. Um beijo, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.